Vamos ouvir um podcast. Um podcast de quê? Mais um podcast de RPG. Oi, estamos começando mais um podcast de RPG. O segundo episódio. O primeiro foi na semana passada e eu abordei sobre o meu início, né? Que eu acho que deve ter sido bem parecido com o de vocês, começando a jogar na adolescência ali, D&D e tal. E também sobre a busca por um RPG mais old school. Eu gosto do D&D, eu só acho que essas versões mais modernas da quarta em diante, principalmente, elas têm muito foco no personagem se tornando um super-herói e a narrativa às vezes fica em segundo plano. A ficha tem recursos demais, então os jogadores acabam interagindo muito com a ficha e talvez menos com o cenário nesse sentido. E a questão da mortalidade, eu acho que ele não oferece tanto o lance de... Na terceira edição eu lembro que pra tu perder o personagem, tu tinha que chegar em menos 10. Quando tu chegava em menos 1 ali e tal, por turno tu ia perdendo um turno. Então tu tinha muito tempo pra não perder aquele personagem. E nas novas tem 3 que eles chamam de salvaguardas de morte, death saves, enfim. Então também é bastante tempo, né? É muito difícil realmente perder um personagem. E essas coisas me fizeram dar uma olhada em RPGs mais old school, né? Pra gente ter aquela sensação de perigo e não de... Pô, se o monstro nos deitar na masmorra ali, vai acontecer alguma coisa. Com certeza nosso personagem vai voltar à vida. Então, eu particularmente não gosto tanto disso. Isso me lembra muito videogame. Tu aperta o continue ali e tá tudo certo. O RPG perde aquela... Os jogadores acabam perdendo aquele medo de abrir a porta e esperar que ali tem uma armadilha, que tem um monstro. Eles vão porque se eles sofrerem algum tipo de dano, com certeza eles vão se recuperar. Mas hoje eu queria falar sobre os encontros. Já que estamos chegando perto do Dia dos Namorados. Não, nada a ver com isso. Porque, na minha opinião, os encontros desequilibrados é que tornam um cenário mais palpável. Tornam o teu mundo ali que vocês estão jogando mais crível, digamos assim. Por exemplo, no mundo real, né? Se uma vaga de emprego aparece e ela requer que tu tenha 500 atributos ali, tenha faculdade disso, faculdade daquilo, curso disso, que tu saiba mexer em tal programa, aquela vaga, ela não vai ficar esperando tu concluir o teu curso, tu te especializar naquele programa. Alguém vai preencher aquela vaga e vida que segue. Se a gente entrar numa selva, por exemplo, não vão vir só criaturas que a gente consiga lidar, por exemplo, um rato. Não, se largar no meio da selva e tiver leões lá, os leões não vão olhar, não, mas ele não tem um nível ainda ali pra nos enfrentar, vamos esperar ele treinar um pouco. Então, nesse sentido que eu queria falar sobre os encontros. Eu acho que os monstros, eles não deveriam ficar dentro nos seus covis ali esperando os jogadores. Se o chefe final da tua aventura é um dragão, o dragão ele não tem que ficar lá no covil dele todo o tempo esperando os jogadores irem acumulando XP, passando de nível para estarem prontos para aquele confronto. Isso torna o mundo mais estático. Isso é o que acontece num videogame, por exemplo.
No videogame, sim, tu fica ali passando de níveis, aí quando tu acha que pode enfrentar uma criatura, tu vai e a criatura vai estar lá te esperando. Porque essa é a história. O RPG dentro de um videogame não consegue simular tantas variedades. Ele é aquele caminho ali. Se tu escolher, claro, alguns como Baldur's Gate até tem um leque maior, mas ainda assim eles seguem um roteiro. Então nesse sentido passa a ser muito mais legal na montagem de um mundo quando aquele lugar tem aquelas criaturas ou aquelas criaturas são mais vivas, elas têm as suas próprias ambições, vidas. Então digamos que os jogadores precisam entrar numa caverna para recuperar um item que alguém pediu e lá dentro sabe que tem um bugbear muito forte, poderoso. Cara, talvez se eles demorarem muito, se eles ficarem se amarrando 3 dias no vilarejo cara, talvez ele já não esteja mais ali. Talvez algum outro aventureiro já tenha pego aquele item. E aí desencadeia uma nova, porque eles vão ir até lá, não vai ter nada. O item que eles esperavam encontrar não vai estar ali. E eles vão ter que partir numa outra aventura. Então a tendência é que alguém mais forte que o Bugbear tenha derrotado ele. Então vai ficando mais difícil. Se eles estivessem indo lá logo que o item foi pego e levado para lá, seria mais fácil. Então, ou mesmo ele saiu da caverna e tá indo para algum outro lugar porque eles demoraram muito. Então esse tipo de coisa ele vai tornando a sensação de que o mundo não tá esperando os personagens, que é a minha maior talvez crítica, né, aos módulos prontos, seja que eles estão todos redondinhos assim. Nem sempre as coisas são assim. Os jogadores podem tomar outro caminho e aquele encontro na estrada que eles seriam emboscados, se eles forem pro outro lado, eles não vão ser mais. Como mestre também a gente tem que saber contornar isso. Então, se tu estava preparando o encontro que eles seriam emboscados por goblins na estrada e eles resolveram ir por dentro da floresta, paciência. Talvez eles peguem os goblins despreparados, acampando. Esse tipo de coisa vai tornando um mundo mais aceitável. Eu gosto muito de uma aventura de primeiros níveis que até é recente, que é o Icespire Dragon Peak, pode ser? O dragão do pico gelado ou algo mais ou menos isso. Em que há uma tabela em que tu rola onde o dragão da aventura vai estar a cada tanto tempo ali. Porque senão eles ouviriam os boatos, eles iam ficar rondando e se aventurando até atingir um nível tal, e quando atingisse esse nível eles iam lá buscar o dragão e matar ele. Mas com essa tabela que é aleatória, pode ser que eles encontrem esse dragão antes. Pode ser que eles estejam indo para a primeira aventura, a primeira incursão em algum ermo, alguma masmorra, e na tabela que tu rolou o dragão vai estar por ali. E ali já pode acabar com os jogadores, ou eles vão ter que dar um jeito de fugir, porque eles sabem que eles não têm nível para enfrentar aquela criatura. Isso também é muito legal de não ter só encontros equilibrados. No momento que tu planeja um encontro, claro, níveis iniciais a gente tende a botar criaturas mais fracas e tal. Mas no momento que tu começa a tentar balancear sempre,
fica estranho até para os jogadores, porque eles param de encontrar criaturas comuns daquele ambiente e começam a encontrar algumas criaturas mais próximas dos níveis deles, e dá pra notar isso. Dá pra notar, olha, conforme a gente vai passando de nível, parece que as criaturas também estão. Então, se no início tinham que entrar numa floresta e capturar um Goblin específico, depois isso deveria continuar. Se eles não fizeram na hora ali a aventura e tal, e deixaram pra depois, se o Goblin ainda não tiver outra alternativa, ele ainda vai estar ali e ele vai continuar sendo fraco. E faz parte, eles entrando como personagens mais fortes vão ter essa vantagem. Assim como se fosse uma criatura mais forte, por exemplo, um Troll. Eles têm que pegar algo de um Troll, mas eles estão no nível 1. Não cabe, quer dizer, cabe, mas não deveria ao mestre mudar essa criatura. Não, eles estão no nível 1, então em vez de um Troll vou botar um Kobold. Eles vão enfrentar esse Kobold ali. Não, deixa o Troll. Porque é aí que tá a grande sacada. Quando eles se depararem com um encontro que eles não podem vencer, é que a criatividade vai vir à tona. Olha, eles precisam recuperar o item de um Troll, mas eles são muito fracos ainda. Como é que eles vão fazer isso? Eles vão, de repente, esperar a criatura dormir? Eles vão usar um deles vai ser uma isca e vai fugir para os outros tentarem invadir o lugar desse Troll e achar o item? São nessas situações de não combate que acontecem as coisas, mas algumas das coisas mais legais das sessões, né? Porque eles precisam dar um jeito, eles precisam passar daquele desafio. Se eles escolheram um caminho e naquele caminho é dito que mora um dragão azul jovem, cara, ou adulto, que seja, eles precisam passar vivos por ali. Aí eles vão tentar usar furtividade, eles vão ir se escondendo, eles vão... Enfim, é nesses momentos que os jogadores brilham. Porque eles sabem que se acontecer um confronto, acabou pra eles. E isso precisa ficar bem claro daí a importância de uma sessão 0 para combinar. Olha só, criaturas, um dragão, por exemplo, no início da trajetória de vocês pode ser letal e vocês vai dar um TPK, Total Party Kill, então morte total do grupo. E eles têm que estar cientes que isso pode acontecer. Isso vai fazer com que eles pensem bem as ações. Isso vai fazer com que eles imaginem formas diferentes para diferentes situações. Isso vai fazer com que eles não entrem chutando a porta em qualquer lugar. Porque perder um personagem é ruim, né? E principalmente no RPG mais old school, chegou em 0 de vida, a chance de continuar vivo é muito pouca. E os jogadores têm que estar cientes disso, que o mundo é perigoso. Eles não são os super-heróis imortais que vão ser curados a qualquer momento. Não pode aparecer toda hora um NPC assim que o grupo todo caiu numa batalha. Aí vem um NPC, um clérigo que tava passando por ali, levanta todo mundo. Porque aí eles vão perder o temor, né? Vamos lutar contra esse dragão aqui. O mestre vai mandar um NPC ali cheio de poções de cura, ou um clérigo que saiba curar a galera, e nós vamos voltar. E não deveria ser assim. Uma regra que me incomoda muito e eu nunca utilizei mesmo jogando a 5ª edição, é a dos descansos, né?
eu não acho que um descanso longo recupere toda a vida. Se eu tiver gripado, bem gripado, como eu estive logo no inicinho aqui que começou a esfriar em Porto Alegre, se eu dormir por 8 horas eu não vou acordar 100%. Eu vou continuar gripado, mesmo que eu tenha tomado remédio, mesmo que eu tenha ficado em casa cheio de roupa embaixo das cobertas. Porque a gente não se recupera 100% de um dia pro outro de uma gripe, por exemplo. A gente fica doente, pega uma virose dessas. Cara, a gente vai aos poucos, né? Lá depois que tu tomou a medicação, dormiu tantos dias, lá pelo, quinto dia é que tu vai estar quase 100%. Então eu sou contra isso de um descanso longo recupera toda a vida. Um descanso curto recupera bastante coisa também. Muito, porque acaba dando um efeito videogame e que a gente faz muito jogando Baldur's Gate 3, que é aquilo de teve uma luta perigosa, ou tu sabe que lá onde vocês estão indo mora o chefão ali, o boss. Então vamos descansar pra gente chegar lá com vida cheia, todas as magias carregadas, tudo zerado. Porque talvez se eles fossem dormir ali pra recuperar o que precisam, acontecesse alguma coisa. Então eles não... É bom por isso botar até um prazo, né? Tipo, vocês têm 2 dias pra ir lá, derrotar o fulano e voltar. Ou ir lá, fazer o que tem que fazer e voltar. Porque senão pode acontecer isso nos RPGs modernos. Os personagens vão querer descansar. Eles caminham tanto... não, aqui a gente não precisa descansar porque não teve nenhum encontro, a gente não gastou nossas magias, não perdemos vida. Mas aí no momento em que eles encontram uma alcateia de lobos e passam mais trabalho do que deveriam para derrotar, eles já vão querer, derrotamos, vamos descansar. E quando a gente recuperar tudo, que a gente vai lá e termina a missão. E aí eu nunca gostei disso. Nesse sentido, essa é uma das regras modernas que eu nunca utilizei. Eu lembro que jogando o D&D 3.0, dormir não te recuperava. A gente, na nossa mesa, na nossa regra da casa, recuperava 1 ponto de vida. Então, nesse sentido, a galera tinha mais cuidado, né? E não ficava querendo descansar a cada combate. Teve um combate difícil. Vamos descansar pra volta. Não, acabou o combate difícil e tá todo mundo esperando que vocês voltem. Vocês precisam voltar ou seguir adiante. Ou seja, não tem esse tempo de descanso. Então, gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu. Eu queria dizer que se quiserem apoiar o podcast para ele ter mais episódios, é só se tornar um membro. Eu tenho um canal no YouTube que é o Gui Geek. O primeiro episódio tá lá e foi bem até. Foi mais ouvido do que no Spotify, inclusive. Então lá tu pode se tornar um membro por R$ 2,99 por mês. A minha ideia é que, se tiver mais membros, eu começo a sortear coisas por aqui também, tentar algumas parcerias. Então é muito importante que vocês se inscrevam pelo menos no canal, curtam lá e tal. Aqui no Spotify também dá pra comentar e me digam o que acham. Eu prefiro um mundo com encontros desequilibrados, onde os personagens, ao entrarem numa floresta, vão encontrar as criaturas que moram lá, não criaturas que eles possam derrotar e estejam ali. Então, essa é a minha opinião. Gostaria muito de saber a de vocês também. Mais uma vez agradecer, se inscrevam lá no canal Gui Geek. Muito obrigado por ouvirem até aqui e até o próximo, mais um podcast de RPG.
Tchau!